2006, na verdade, em 2003, a gente tinha um espaço cultural onde a gente desenvolvia várias atividades, cultura popular, sarau, várias coisas lá. E uma das coisas que nos inquietava era a busca da cultura popular, né? Que a gente não conhecia muito, tal, não tinha muito conhecimento disso. Então era uma coisa que nos instigava, né? A gente ficava nessa procura. Em 2006, a gente mandou um projeto o Vai 1, tal, pegamos um projeto que, né, embarcava as nossas atividades culturais que a gente já fazia, que era abrir espaço para os artistas locais, tal, a gente mesmo, né, que tocava lá, tal. E a gente pensou numa oficina que chamava Tambores Paulistas. E aí a gente não tinha muita ideia do que era, mas já era um pouco da coisa que a gente queria procurar. Conhecer um pouco dos batuques de São Paulo, né? A gente tinha muito contato com a cultura de fora, o maracatu é muito presente em São Paulo, o samba reggae, né? Com o Olodum, essas coisas e tal, mas a gente tinha visto algumas coisas de batuques, mas a gente nunca tinha chegado muito perto disso, né? Então, a partir dessa oficina, a gente foi, né, pegando um fio aí, que a gente foi chegando em algumas pessoas importantes para a nossa história, né? A gente chega no mestre Silvio, que é um mestre de congada lá de Mogi, né? Ele tem uma congada, um congadeiro de família, tal, antigo, e que também fez parte de algumas coisas aqui em São Paulo, né? Do Revelando São Paulo, do Cachoeira, alguma coisa. E através disso ele nos apresentou a Rosângela, que é do Sambaqui, que é uma figura importantíssima para os batuques aqui de São Paulo, né? Sobretudo aqui na capital, assim. Tem uma trajetória muito longa de conhecimento sobre isso. E o Silvio ficou um período, não pôde acompanhar nós, e a Rosângela ficou com a gente. Então, nesse ano de 2006, a gente foi aprendendo várias coisas com ela. O Moçambique, que a gente dançou bastante o Moçambique, na congada, aprendemos um pouco sobre a congada, o batuque de umbigada e o jongo. Foram as três coisas que a gente ficou ali durante o ano, tá? A gente teve a oportunidade de ir lá para Tietê na festa de umbigada, né? Conhecemos mais, eles trouxeram os tambores, as coisas, e a gente ficou nesse processo, né? O jongo foi o que fisgou a gente mesmo ali. A gente falou, putz, acho que isso daqui... Porque as outras coisas têm até uma outra relação mais religiosa, um pouco mais aprofundada assim. E o jongo tinha uma coisa que tava ali, era a nossa cara. Então, a partir disso, a gente começou a fazer praticamente o jongo. E aí, desde então, a gente conseguiu, né, pegando os tambores deles emprestados lá, e a gente começou a batucar. E aí era batuque no quintal, batuque na praça, batuque em todo aquele lugar. A gente só sabia fazer jongo, entendeu? E aí, a partir disso, a gente foi conhecendo também as comunidades, a gente foi aprendendo, né, o que é os elementos do jongo, né, enquanto comunidade, como é que ele funciona, de onde ele vem, né, conhecer que no estado de São Paulo existiam várias comunidades e a gente não sabia disso, a gente foi chegar nisso e conhecer os mestres, né, principalmente o pessoal de Tamandaré, a de Guaratinguetá, que é o pessoal que, na primeira oportunidade que a gente teve, a gente fez um convite, eles foram para Guaianazes, a gente conseguiu trazer eles para lá. E aí a gente falou, mano, é isso que nós vamos fazer, né? E essa coisa a gente é da cidade, né? Então é uma busca para nós, né? A gente tem as referências nossas através de famílias, tal, de sempre ouvir da cultura popular, mas não é nada que venha no nosso traço contínuo, né? Como nas comunidades, mas a gente sempre tem esse pé lá, por a família chegar no bairro há 50, 60 anos, tudo era mato, então tinha festa, tinha batuque e tal. Minha mãe falava muito disso, e depois a gente foi fazer ela tem uma igreja de São Benedito em Guaianazes, então com certeza tinha festa de preto lá. E minha mãe falava, esse negócio que você faz aí, ó, não é novidade não, já tinha aqui faz tempo. Então a gente vai entender que lá em Guaianazes tinha congada, tinha batuques lá, né? Então é uma busca para nós, né? Então a gente chegou num momento que a gente, assim, resolveu fazer isso para além dos projetos, né? Projeto é aquela coisa que a gente sempre fica ali, o grupo vai gestando e dá certo e dá errado e tal. Num certo período a gente falou assim, putz, vamos deixar isso um pouco de lado e vamos ficar, porque isso é o que está nos unindo aqui mais. Isso aqui tá fazendo a gente ficar junto, né? O resto não tava. Então a gente ficou aí um tempão sem mandar projeto nem nada, ficamos batucando, viajando para as comunidades e tal, né?
dialogando com eles. Então é um pouco como chega para nós. A partir de 2006, 2007 a gente finca o pé lá e fala, ó, vamos batucar. Eu acho que o jongo, a gente era um grupo de cultura, né? Um grupo cultural, como tantos outros de periferia, né? Somos também, né? Mas eu acho que o jongo traz para nós um elemento de comunidade, que daí amplia um pouco isso, né? Amplia um pouco para além da amizade, para além das coisas de estar junto, né? O sentido de comunidade, de construir todo o processo junto, de estar ali, de entender que cada um é uma peça importante para o negócio acontecer, desde a fogueira, desde o lugar, da limpeza, né? Preparar o terreiro, enfeitar, sabe? Preparar o caldo, né? A comida, que é tão importante para a cultura popular, né? Então, assim, a gente foi percebendo que era uma dinâmica que estava para além do nosso processo enquanto coletivo cultural, né? Quando a gente percebia o jongo, ele tinha um elemento de comunidade, de comum ali, que era um pouco mais, assim, exigia um pouco mais. E era exatamente o que a gente estava falando, putz, isso daqui é mais legal, é mais gostoso da gente fazer, né? Então, acho que o jongo traz isso para nós, assim, esse elemento de partilha mesmo, sabe? De construção coletiva. Chegar no final, você olhar para o lado e tá todos os corpos cansados ali e felizes de falar, pô, conseguimos chegar aqui, né? Que vocês fazem isso, a gente faz isso, a gente sabe que preparar uma festa, ela é para quem vem de fora, é aquela festona. Para quem está construindo, ela é um prazer diferente, né? Ela é um prazer junto do cansaço, do estresse, mas que é o papel do festeiro. O papel do festeiro é fazer a festa, né? Então é um cansaço bom, gostoso, assim, que a gente falou, é isso que a gente quer fazer, preparar uma boa festa para todo mundo. E isso uniu a nossa comunidade de uma forma, assim, até hoje, eu acho que até sempre, sei lá, porque muitas outras coisas se uniram mais, se fortaleceram cada vez mais por conta do jongo, assim, da gente ter, esse é o elemento que a gente tem mais vivo entre nós para a gente nos juntar, assim. Durante muito tempo a gente fez isso, né? Então teve um período que a gente resolveu dar uma segurada e ficar fazendo só jongo. Isso foi muito importante para nós nos firmarmos mesmo enquanto grupo, assim. Acho que esse período, embora a gente tivesse a dificuldade de falar assim, mano, não vamos mandar de tal, entrar, a gente, né, estava esgarçando nós de alguma forma. A gente falou assim, vamos olhar para nós, vamos ficar aqui. Nós ficamos acho que uns 4, 5 anos, vamos só fazer na casa de um, na festa do outro, vamos organizar uma coisa na praça, chamava nós na escola, nós ia, e esse era o prazer que a gente tinha. Então, durante muito tempo, a gente ficou ali, meio que uma família, umas 9 pessoas, 10, assim. Mas as crianças, né? Que a gente tem criança lá pra dar com pau, foram nascendo um monte de criança, né? E aí a gente tinha, assim, as crianças foram chegando na comunidade, foram nascendo várias crianças. Isso foi importante porque elas já era uma geração ali que estava nascendo já num processo legal, né? Que a gente não teve, né? Não passou por isso. E aí foram chegando pessoas que estavam, na verdade, já circulando com a gente há muito tempo. E a gente não sabia muito bem como é que era isso, você fica meio que achando que é aquele grupo fechado, né? Até um momento que a gente fala assim, não, é isso, as pessoas já na verdade, elas já estão, né? Vários parceiros, parceiras, assim, já estavam, né? Toda festa vinha para ajudar, tal. Tem uma roda Minha Vida que eu quero ir antes, aí a gente foi percebendo, falou, o pessoal já tá, vamos trazer esse pessoal para, né? Tinha um elemento ali, assim, já de participação, que a pessoa já estava na comunidade, na verdade, né? Então a gente percebeu que falou, putz, é isso, a gente precisa trazer pessoas que queiram, que estejam nessa disposição. E a gente olhou para o lado, as pessoas já estavam lá, né? Já estavam assim, e a gente fez esse quase que uma celebração, né? Porque as pessoas já estavam assim, né? Então para nós é sempre importante quando uma pessoa chega para nós com esse intuito, com essa vontade de ser desse grupo, de comunidade. Porque isso demanda trabalho, demanda responsabilidades, demanda um monte de coisa, né? Desde você preparar a tua festa ou aí em outra festa, né? A cultura popular, ela tem isso, você quer, né, sempre mostrar, receber bem as pessoas. Bom, primeiro agradecer,
acho que a comunidade Quilombaque, Jongo do Coreto, né? Que a gente há muito tempo vem se trombando nas rodas de jongo por aí na cidade, nos lugares e tal. Lá na nossa casa, aqui na casa de vocês. Então, para a gente é uma alegria o convite de poder estar aqui de novo, pisar nesse solo, nesse chão. Eu acho que o que a gente faz é muito parecido. Acho que vocês estão fazendo aqui com o jongo é muito do que a gente se propõe também, né? Poder ir buscar e beber na cultura dos tradicionais, das pessoas que estão carregando isso, com o respeito que tem que ser feito, para propagar essa cultura, né, o máximo que a gente puder, porque é uma cultura muito bonita e importante de resistência do povo preto, do povo periférico, né, de resistência. Então o jongo ele carrega tudo isso. Então acho que quando a gente na periferia, que já tem todo o nosso trabalho, nosso processo de luta, de resistência, né, o jongo é mais um elemento que é fundamental para enriquecer essa luta, né? E para a gente poder levar essa cultura que, na verdade, ela vem resistindo há 200, 300 anos pelos nossos antepassados que estão carregando ela aí no lombo, e a gente, de alguma forma, pedindo licença para continuar, de alguma forma, levando essa tradição do jongo aqui em São Paulo. Conheci o jongo dos Guaianazes, eu fazia parte do movimento cultural lá de Guaianazes, do Espaço Cultural Honório Arce, mas eu não era tão participativa, né, mesmo com o pessoal, então eu acompanhava um pouco as oficinas, acompanhava o projeto, mas fazia parte de outras movimentações, né, participava muito na época da pastoral, na Igreja Católica, tinha já atuação no movimento sindical, que era, né, a questão da minha profissão. E aí a gente conhecia o jongo através desse trabalho que o pessoal do Honório fazia. Então eles estavam fazendo esse processo de estudo com a Rô, né, que é uma referência pra gente de mestra. E aí a gente ia nas oficinas, ia nas atividades. O jongo ele fazia muita parte da nossa vida durante esse período, né? Então é isso, a gente se reunia na casa de alguém para fazer reunião, alguém já puxava o tambor e puxava um ponto e virava uma roda, né? E virava aquilo dali. E aí foi isso. Então, nesse processo, a gente, né, eu falo assim, o jongo, ele chama a gente, né? A gente é chamado para estar, então a gente foi se envolvendo muito com isso, com o jongo e fazendo dessa forma, né? Então, o jongo, ele fazia parte da nossa vida cotidiana mesmo, né? De estar em casa e ouvir um ponto, de estar junto com a galera nas atividades e era aniversário de alguém, eu brinco assim, gente, a gente fazia jongo, né? É aniversário de alguém, a gente se reunia, no meio da festa a gente puxava o batuque. Então era nesse lugar, e foi aí que eu fui me envolvendo com o jongo, né? E participando e atuando, e hoje eu falo que assim, o jongo é da minha vida, né? É o que eu faço, é minha paixão, meu amor, assim, é o que a gente acorda de manhã fazendo, pensando, e é o que eu mais gosto de fazer, assim, né, hoje, né, estar no jongo, estar nas comunidades, cantar o jongo, cantar né, na nossa comunidade, junto com, passando isso, né, que é uma coisa também que é quando você pergunta assim, nessa coisa do fundamento, né, o jongo, ele me reconecta com a minha ancestralidade. E eu acho que isso veio muito forte para mim, né? Porque assim, a gente acaba tendo nossa história, né? Sempre negada. A gente não conhece muito da onde a gente, quem que a gente é, da onde que a gente veio, quem foram os nossos que resistiram. A gente não aprende isso em lugar nenhum, né? Nas escolas a gente não aprende, na nossa vida muitas vezes cotidiana em casa a gente não aprende, e o jongo me trouxe esse lugar. Esse lugar de pertencimento, esse lugar de ancestralidade, que é o lugar que eu me encontro e que eu encontro os meus, que eu encontro a minha história, e eu posso passar
ela para frente junto com o meu filho, por exemplo, mas junto com os filhos das nossas crianças, junto da minha atividade, né? Então, quanto professor, eu levo muito do que eu aprendi com as comunidades, com o jongo, com essa vivência para minha vida mesmo, cotidiano. O tambor, ele é o nosso ancestral ali, né? É a nossa vivência, né? Quando a gente se conecta com o tambor, a gente se conecta com a nossa ancestralidade, com a nossa história, com a nossa vida. Então é essa conexão, né? Não tem, é o que eu falo assim, não é só um instrumento musical. O tambor não é uma coisa, por exemplo, que a gente até fala assim, não é só pegar um instrumento, não é como que você coloca, não, ele traz uma vida para aquilo, ele traz a energia para aquele lugar, ele representa toda a nossa ancestralidade, e quando a gente olha um tambor, a gente vê ali que vem uma história de quem veio primeiro, conta a nossa história, conta este lugar. Então o tambor, ele representa isso, né? Na roda, na nossa vida, a gente sempre fala, né? De vez em quando a gente tem a gente, por exemplo, lá em Guaianazes, nós batizamos, nós temos os tambores, inclusive, né, que a gente... Porque é isso, eles são mais do que... Né, eles são a comunidade também. Então tem este lugar, a nossa relação com o tambor, não enquanto um instrumento, mas o tambor enquanto nossa ancestralidade, enquanto a nossa história, como um espírito que está presente ali mesmo na roda, né? Um espírito no sentido dessa vivência, dessa energia mesmo. Então o tambor, ele se encontra nesse lugar. Por isso que a gente, né, lá em Guaianazes, a gente nomeou, batizou os tambores um dia após uma roda, a gente trouxe, né? A gente brinca assim, a gente tem que é o baiano, por exemplo, que a gente achou uma barrica na Bahia, e trouxemos da Bahia para cá, no meio da rua, lá a gente fez uma viagem e a gente trouxe, e é o baiano. Tem o mais velho, que foi o que a gente chama ele de velho, que foi o primeiro tambor que a gente fez. E o tambor tem uma questão também, por exemplo, na nossa comunidade, a gente tem esse momento de fazer, né? Porque é isso, a gente... de ir atrás da barrica, da pele, sentar junto, fazer, né? Antes da gente fazer as rodas, pegar para ver como que eles estão, né? De limpar, opa, a pele tá boa, se reunir para... Gente, vamos reunir porque os tambores, né? Soltou, estourou, alguma coisa assim. Então, se reunir também, fazer um encontro presente com os tambores. Então, é isso. A nossa relação com o tambor é uma relação mesmo de vida, de ancestralidade, de trazer essa história também. Então a gente tem e aí a gente tem o velho, o baiano, aí tem o candongueiro e o lua nova, que foi o último tambor que a gente fez também. Então a gente também tem essa relação. Todos eles batizados. A gente fez um dia e a gente foi após uma roda que a gente fez. Então, porque é isso, assim, a roda, né? Eu falo assim, o que acontece à noite é uma coisa de tudo que a gente vivencia quando a gente se pensa em comunidade. Então, quando a gente vai fazer uma roda, tem toda uma questão assim, né? De como a gente prepara o antes, de como a gente limpa o terreno, de quando a gente brinca, né? A gente para e encosta nas vassouras para conversar. E aí depois, o pós, né? Porque aí o pós, a gente também se reúne para organizar as coisas. E um dia nesse pós, a gente começou a vivenciar os nossos tambores, né? O que significava pra gente também esses tambores, tudo. Foi até depois de uma visita que a gente teve a oportunidade de ter o mestre Totonho lá, e ele comentou algumas questões também, né, dessa questão do sagrado, do tambor pra gente, e aí a gente foi conversando disso, e a gente falou, então, vamos nesse lugar, e começamos a cantar ponto que, o que lembrava, quando foi, relembrar a história, né, por exemplo, o velho, nossa, como que foi fazer o velho? Foi numa oficina, né, ainda com a Rô, então, que ela trouxe, como que era feito, esses tambores, aí o pessoal compra a barrica, vê a pele certa, né? Tem as histórias de a gente, por exemplo, em um dos tambores foi fazer, a gente deixou a pele molhou e estragou, e ficou, né, a dona Zélia, que era uma das nossas matriarcas, falou, joga fora esses dois, me aparece mais com essas peles dessa casa, porque, né, criou com aquele cheiro, então, e aí a gente foi vivenciando isso, e nesse momento a gente foi fazendo essa história, né? O que eram esses tambores? E quando eles estavam com a gente? A gente relembrando, a gente andando no meio do centro de Salvador, com uma barrica nas costas,
E trazendo, né? A gente trazendo lá da Bahia pra cá uma barrica, contando. Então é isso, assim. E aí, nesse dia, a gente fez esse momento, cantando pontos que lembravam essas histórias, né? Que faziam parte, porque os pontos também é isso, né? Eles, tanto os nossos, mas assim, os das comunidades, representam muito e representam momentos pra gente. E aí a gente fez esse momento mesmo e batizou todos os tambores. Cada um tem uma personalidade, cada um tem uma história. E é até interessante que, por exemplo, a gente foi fazer um evento agora, e aí a gente, lá no Pastores do Rosário, né? Lá no Largo do Rosário. E aí a gente comunicando, gente, o baiano tá aqui em casa, porque às vezes é isso, a gente levou o tambor pra batucar junto com as crianças, pra tocar em casa, e aí fala, o baiano tá aqui em casa. Onde tá o Lua Nova? Né? Aí você vai acompanhando a conversa mesmo como essas pessoas, né? Como fazendo parte desse momento da roda. Então a gente sempre faz assim, por exemplo, a gente quando vai tocar, a gente leva as congas, pela questão que nem em todo lugar a gente consegue fazer a fogueira para aquecer os tambores. Até legal, assim, como esses tambores eles são feitos com a pele, o pessoal entender. Então a gente aquece eles nas fogueiras para ele esticar e dar a afinação necessária para a roda. Então quando a gente está fora e que não consegue, a gente tem que levar as congas, que são instrumentos musicais já parafusados, já industrializados, né? Eu acho que tem essa questão também, que faz diferença, porque o tambor, ele é feito todo de forma manual, então tem todo o cuidado ali, né? De você saber do corte, da pele, dos pregos, de como vai dar a afinação, né? Então, o cuidado que tem que ter de vez em quando envernizar, ver se tá tudo bonitinho, né? Para não deixar no sereno. Então, gente, não pode deixar o tambor no sereno, né? Traz ele para cá mesmo, né? Igual a criança nossa, né? Traz para cá, não deixa no sereno, vamos fazer a fogueira. E a gente tem... então é isso. Então a gente aquece, quando não dá, a gente tem que levar as congas. Mas aí pra gente, por exemplo, a gente sempre faz questão de levar pelo menos os dois para poder estar lá, para o pessoal ver, para participar da roda junto com a gente também. A gente sempre leva, mesmo dando para aquecer os menorzinhos. Eu acho que tem uma questão com o jongo, né, dentro da nossa sociedade, que é essa ligação nossa com a periferia também, né, com o que é o bairro pra gente, né, porque é isso, nós estamos em Guaianazes, um bairro da periferia, que muitas vezes, assim, as nossas histórias, elas foram sendo, né? Então, por exemplo, as congadas, a igreja de São Benedito, que tinha lá, que a gente não consegue achar essas histórias, então a gente volta para Guaianazes e fala, não, tem história preta nesse lugar, tem ancestralidade nesse lugar, e o jongo, a gente vem com essa, quando a gente pensa em tambores, a gente vem também com essa discussão, né? De que a gente precisa, inclusive, mostrar para as pessoas que, assim, tem um trabalho, né, que é feito, porque as pessoas, infelizmente, por conta de todo esse processo do racismo estrutural, né, esse racismo estrutural, esse racismo religioso, esse racismo social que a gente vivencia, e que ele é muito forte, né, e está adentrando, né, porque sempre esteve em todos os lugares, mas a gente tem visto cada vez mais. Então as pessoas, elas acabam não gosta, né, gente, da questão, falou em tambor, as pessoas já não querem saber. Então, quando a gente passa por esse processo, principalmente, acho que dentro da nossa história, de levar um jongo numa praça de mercado, né? De mostrar para as pessoas que, olha, isso aqui, nossos povos faziam há mais de 200 anos e resiste até hoje, e tem uma história. E se ele resiste, é porque os nossos mais velhos resistiram, né? Então, e a gente conta essa história com esse outro olhar. E a gente também conta uma história com o jongo dentro desses lugares nossos, né? Então, assim, quando a gente faz na praça, quando a gente vai na escola conversar com as crianças, quando a gente faz na prática, porque a gente também é um grupo que tem muitos educadores que atuam tanto na educação formal, né? Como que é o meu caso, que estou dentro de uma estrutura de escola, mas a gente também tem muitos educadores formal, e a gente mostra para eles que a nossa identidade é muito rica. Que tem muita coisa boa na nossa identidade, tem muita coisa boa na nossa cultura, que a gente não é neto de escravo. Nós tivemos os nossos povos escravizados, mas que eles resistiram muito e que eles mantiveram muita coisa importante. Então o jongo, ele vem neste lugar. E fazer o jongo dentro das periferias vem também neste lugar de falar assim, olha, nós temos cultura e temos muita coisa para fazer.
fazemos muita coisa, criamos muita coisa, resistimos muito, temos uma história linda quando a gente canta, né, dentro das nossas dentro dos nossos pontos, a gente contar, né, nossas histórias, mostrando essa vivência, essa história que a gente fala, essa história positiva do nosso povo, que foi durante muito tempo negado pra gente. Não, então, e aí, por exemplo, a gente ouvir essa história, né? E aí, através do jongo, a gente voltar nessa história, ouvir dos nossos companheiros, olha, isso aí que vocês faziam, mãe de eu já fazia, já tinha aqui antes, né? Aí você, através do jongo, descobrir que, não, meu pai fazia congada, né? A gente tem pessoas da comunidade que vai e fala, não, meu pai fazia, então traz esse lugar. E é um barato, porque, por exemplo, lá em Guaianazes, então a gente ficou muito tempo fazendo nas praças, que tinha essa importância. Depois a gente vai para o espaço, né, da comuna, e muitas vezes o pessoal chegava e falava assim, pode entrar. Nossa, a gente pode entrar, nossa, que bonita essa festa, o que é? E aí você explicar isso, né? Então, nesse lugar, né, das pessoas baterem lá no espaço, a gente colocar, pode entrar, é aberto, nossa, que bonito, o que é? E a gente ter esses momentos de partilha mesmo, de falar para as pessoas, olha, isso aqui é o jongo, é isso, dessa ancestralidade, voltar nesse lugar, né, das crianças que vão na roda e que voltam falando nas escolas, olha, vocês sabiam que Guaianazes tem jongo lá? E fala com os amiguinhos do que é. Então a gente vivencia muito esse lugar, né, e a gente acha que o jongo traz esse lugar de pertencimento, né, pra gente, mas de pertencimento a uma história, a uma ancestralidade e a nossa vida.